Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar a anatomia. Olha aí, pessoal aí, nossos seguidores do Anatocast. Tudo bem aí com todo mundo? Então, galera, que massa, né não? Mais uma vez estamos aqui com mais uma videoaula nova. Hoje a gente vai tratar um pouquinho sobre generalidades das articulações, ou também chamadas de junturas. Feito? Então, galera, quem está gostando aí do nosso canal, vai lá, se inscreve, divulga, curte as nossas videoaulas. Vocês podem nos seguir também através do nosso perfil no Instagram, @anatocast. Podem visitar lá o nosso site, anatocast.com.br. Também a gente tem as nossas videoaulas lá disponíveis, todos os episódios do nosso podcast. Né? E o podcast você encontra aí nas principais plataformas de distribuição de áudio. Tá joia? Então vamos lá, galerinha. A aula de hoje, eu já falei um pouquinho aqui sobre o assunto que era, né? É sobre generalidades das articulações. Né? E essa videoaula de hoje, sobre generalidade das articulações, ela corresponde ao nosso episódio de número 4, ok? Lá da nossa temporada de número 1 do nosso podcast, que é o Anatocast. Para quem ainda não me conhece, mais uma vez, eu sou o professor Vitor Caiafo e sou professor adjunto de Anatomia Humana da Universidade Federal de Pernambuco. Okay? Mas vamos lá, seguindo a nossa aulinha de hoje, a gente tem como os principais objetivos definição do que são essas nossas articulações, as principais funções que elas executam no nosso corpo, como é que se dá a união dos diferentes tipos de ossos para formar essas articulações, a nomenclatura, então como é que ela é denominado o nome desses ossos, e alguns critérios de classificação das articulações, que são vários critérios, mas a gente vai ver uma primeira parte agora, e nas próximas aulas a gente vai ver outro restante de critérios de classificação das nossas articulações. Perfeito? Então vamos lá, acompanhe aí direitinho, preste atenção, que vamos lá. Então, definição, inicialmente, o que é ou o que são as nossas articulações, ou também chamadas de juntura? Olha lá, nada mais é do que um ponto de conexão entre dois ou mais segmentos ósseos. Perfeito? Então, os ossos, eles articulam-se entre si através das nossas articulações. Eles se conectam, eles interligam. Agora, preste atenção que essa interligação não é necessariamente uma ligação física. Não necessariamente os ossos estão unidos literalmente uns aos outros. Pode ter um espaço entre um segmento ósseo e o outro e ali formar-se uma articulação. Tá certo? Então, de uma forma geral, é um ponto de conexão entre dois ou mais segmentos ósseos. A maioria das nossas articulações são formadas por essa conexão entre esses segmentos ósseos. Mas é possível também ocorrer um tipo de articulação entre um osso e um segmento de cartilagem, por exemplo. Também é possível, a gente vai ver isso ao longo dessa nossa videoaula. E também é possível ocorrer articulação entre osso e um dente. Alguém pode perguntar, e aí, professor, dente não é osso, não é? Não, o dente não é um osso, viu? O dente é formado por uma série de outros tecidos, inclusive um tecido ósseo, de uma maneira diferenciada. Mas ele não é um osso propriamente dito. Então, existem articulações entre dois ou mais segmentos ósseos, por exemplo, aqui entre o osso sacro e o osso do quadril. Existem articulações entre um segmento ósseo e uma cartilagem, é possível. Existe articulação entre um dente e o seu osso, o seu alvéolo dentário. A gente vai ver com mais calma ao longo dessa aula. Então essa é basicamente a definição do que são as nossas articulações. São pontos de conexão entre dois ou mais segmentos ósseos, entre segmentos ósseos e cartilagem, ou entre um dente e um segmento ósseo. Perfeito? Vamos lá. Com relação às funções das articulações, e quando a gente fala em articulação, normalmente vem na cabeça da maioria das pessoas, é o local onde se produz movimento. De fato, a maioria das nossas articulações, elas são capazes de gerar movimentos, mas não são todas. Não são todas as nossas articulações que a gente tem movimentos, principalmente movimentos mais amplos, como esse, por exemplo, de flexionar o cotovelo ou de flexionar a coxa, por exemplo. Mas sim, a maioria das articulações permite a realização de alguns tipos de movimento. Algumas articulações também permitem a manutenção da nossa postura corporal, em especial, por exemplo, as articulações da coluna vertebral, que dão ali o arcabouço, o eixo central do nosso corpo, e dá a capacidade de manter a postura bípede, por exemplo, da espécie humana. Né? Uma outra função importante é o amortecimento contra choques mecânicos, contra impactos que existem
no nosso corpo. Então, por exemplo, aqui na articulação do joelho, existem alguns elementos importantes, por exemplo, o menisco é um deles, a gente vai ver isso com mais calma, principalmente na próxima videoaula, e ele é um elemento importantíssimo para, por exemplo, diminuir os choques, os impactos que existem entre os nossos ossos. Perfeito? Uma outra função articular é a proteção de órgãos. Por exemplo, aqui a gente tem articulações entre o osso do externo e as cartilagens costais das costelas, por exemplo. Tem entre as costelas e a coluna vertebral lá atrás. Todo esse arcabouço, por exemplo, articular entre esses segmentos ósseos, ou entre o osso e essa cartilagem, formam uma proteção importante, por exemplo, para as vísceras torácicas que se encontram aí nessa região. Tá? Além disso, a gente também tem uma função importante que é o crescimento dos ossos longos. A gente vai ver daqui a pouco que tem um tipo de articulação onde essa fina lâmina de cartilagem aqui, ao longo do desenvolvimento do indivíduo, essa lâmina vai sofrendo um processo de ossificação e esse osso longo aqui, ele vai tendo a capacidade de se desenvolver, crescer. Então, era uma articulação que propicia esse crescimento dos ossos longos, principalmente em comprimento, e depois, com o tempo, ela pode até desaparecer ao longo do desenvolvimento do indivíduo. Perfeito? Então, essas são as 5 principais funções das nossas articulações do nosso corpo. Ok? Bom, um outro tópico que a gente ia falar, foi lá dito no objetivo principal, era modo de união entre os ossos. Então, a depender do tipo de osso, eles normalmente se unem ou se conectam nessas articulações de forma diferente. Os ossos longos, de uma forma geral, apresentam, como já foi falado em videoaulas anteriores, uma epífise proximal, uma diáfise, ou um corpo, e uma epífise distal. Então, normalmente, os ossos longos articulam-se com outros ossos, em especial através das suas epífises. Eu não estou dizendo com isso que não tenha articulações onde a diáfise dos ossos longos possam se articular. Existe, e a gente vai ver daqui a pouco, alguns tipos como esse. Mas, de uma forma geral, os ossos do tipo longo se articulam através das epífises, das suas extremidades. Já os ossos do tipo largo ou planos, esses normalmente se articulam através das suas bordas. Por exemplo, a gente já viu que os ossos largos ou planos localizam-se prioritariamente na nossa calota craniana, na nossa cabeça. E esses ossos, por exemplo, articulam-se principalmente através das suas bordas, ok? Através das suas bordas ou das suas margens. Essas são normalmente como se formam as articulações que envolvem os ossos planos ou largos. Os ossos do tipo curto, que são ossos que se localizam predominantemente ou na região dos ossos do carpo ou na região dos ossos do tarso, esses normalmente se articulam através das suas faces articulares ou facetas articulares. Então, são essas facezinhas aqui, que ficam entre um osso e outro e permitem que esses ossos curtos articulem-se entre si. Não é? Então, de uma forma geral, os ossos do tipo longo se articulam através das suas extremidades, denominadas de epífises. Os ossos largos ou planos, através das suas bordas ou margens. E os ossos curtos, através das suas faces ou facetas articulares. Perfeito? Seguindo adiante com mais um tópico do nosso objetivo de hoje, é a nomenclatura das articulações. Como é que se dá o nome das articulações do nosso corpo? Olha que tem uma notícia boa aí para todo mundo. Normalmente, as articulações recebem o nome dos ossos que a formam. Então, se você sabe o nome dos ossos, de cara vai saber o nome das articulações, porque as articulações recebem os nomes de acordo com os ossos e formam aquela articulação. Por exemplo, aqui na região da cabeça, uma articulação entre o osso frontal e o osso parietal é denominada articulação frontoparietal. Uma articulação entre o osso temporal e o osso parietal é dita uma articulação temporoparietal ou parieto-temporal. Uma articulação entre o osso parietal e o osso occipital é dito parieto-occipital. Uma articulação entre o osso do húmero e o rádio, húmero radial. Entre o osso do húmero e a una, húmero ulnar. Entre o osso externo e a clavícula, externo-clavicular. E assim por diante. Então, normalmente as articulações recebem o nome dos ossos que a formam. Aqui, por exemplo, entre o fêmur e a patela, fêmur patelar. Entre o fêmur e a tíbia, fêmur tibial. Entre tíbia e fíbula, tíbio fibular. Entre externo e clavícula, externo clavicular. Entre externo e a cartilagem costal, externo costal. Então, o nome das articulações é dado pelo nome dos ossos que a formam, ou dos segmentos
nesse caso aqui do osso e uma cartilagem costal, dos segmentos que a formam, ok? Mas existem no nosso corpo algumas articulações que podem apresentar uma nomenclatura própria. E são nomes que, inclusive, já são aceitas pela nómina anatômica atual. Uma delas é a articulação do ombro. Por exemplo, você pode chamar a articulação entre a escápula e o húmero de articulação húmero-escapular, ou escápulo-humeral, por exemplo, ou gleno-humeral, a gente vai ver isso com mais calma. Mas você também pode chamar de articulação do ombro. Pronto, articulação do ombro. Essa é uma nomenclatura aceita, por exemplo, é um nome próprio para essa articulação. Né? A gente também tem a articulação do cotovelo, que você pode chamar húmero radial e húmero ulnar, ou simplesmente articulação do cotovelo. Ou articulação do punho, também é uma outra que tem nome próprio. Ou articulação do quadril, dos membros inferiores, articulação do joelho, também dos membros inferiores, e articulação do tornozelo. Essas articulações também podem ser chamadas com o nome dos ossos que a formam, ou por esses nomes próprios que normalmente você já tem um conhecimento e um entendimento melhor de onde se localiza cada um desses segmentos articulares. Tá certo? Então apenas essas 6 têm essa nomenclatura própria. As outras são normalmente denominadas de acordo com os ossos que a formam. Ok? Bom, seguindo adiante no nosso objetivo de hoje, vamos para a classificação das articulações. O primeiro critério para se classificar as articulações é quanto à duração dessas articulações no nosso corpo. Algumas articulações são ditas temporárias, e como o próprio nome diz, é porque possuem um tempo de vida limitado. Elas permanecem no nosso corpo por um período de tempo apenas. Então, por exemplo, aqui entre o osso e a sua epífise, nós temos um segmento, uma lâmina de cartilagem que faz essa interligação. Tá? Então, essa região, nesse segmento aqui, existe uma articulação entre esses dois segmentos ósseos, interligados por essa lâmina de cartilagem. É uma articulação do tipo temporária, que ela vai desaparecer à medida que o indivíduo completa o desenvolvimento ósseo. Perfeito? Mas a maioria das nossas articulações são articulações do tipo permanente, ou seja, permanecem durante toda a vida do indivíduo. Por exemplo, a articulação do complexo do joelho. Okay? A região do joelho, normalmente, é uma articulação que permanece durante toda a vida do indivíduo. E assim são a maioria das articulações do nosso corpo, são do tipo permanentes. Perfeito? Outro critério de classificação das nossas articulações é quanto à maneira de fixação dos ossos. Olha só, existem duas classificações para esse critério. As articulações podem ser ditas contínuas, são quando os segmentos ósseos, quando interligam-se, eles apresentam um aspecto de continuidade óssea, como se fosse um osso único. Aqui, por exemplo, ó, nós temos um osso da maxila, nós temos um osso zigomático, aqui a gente tem um osso frontal, de modo que, aparentemente, parece ser uma peça óssea única. Aqui a gente tem um frontal, aqui a gente tem um parietal, aqui temporal, lá atrás. Esses ossos, eventualmente, podem se unir, formando articulações que dão um aspecto que seja uma peça óssea única, uma continuidade óssea. Essas articulações são ditas contínuas. Mas um outro tipo de articulação, quanto a esse critério da maneira de fixação dos ossos, preste atenção no nome. Ó. O nome é muito parecido e pode confundir vocês. São as articulações ditas contíguas. Nesse tipo de articulação, não tem uma continuidade óssea. Os segmentos ósseos são como se tivesse uma cavidade entre um segmento ósseo e outro. Por exemplo, aqui, ó, entre os ossos do tarso, ó, esse osso não é contínuo com esses outros. Existe um espaço. Esse não é contínuo com esse. Esse não é contínuo com esse. Existem espaços, cavidades articulares que separam esses segmentos ósseos. Essas articulações são então classificadas como contíguas. Presta atenção que a diferença no nome é apenas essa letrinha aqui, ó, do N com o G. E isso pode, às vezes, confundir vocês quando estiverem estudando esse assunto, tá joia? Então, contínuas são articulações classificadas quanto à maneira de fixação dos ossos, de modo que os segmentos ósseos apresentem uma continuidade óssea. Eles formam um aspecto semelhante a uma peça única óssea. Já diferentemente das contíguas, que apresentam uma quebra da continuidade óssea. Elas têm uma quebra por uma cavidade entre esses segmentos ósseos. Feito? Pois bem. Seguindo adiante com mais critérios de classificação das nossas articulações, um critério super importante é quanto à natureza do tecido interposto. Então, agora entre um segmento ósseo e o outro,
O que tem aqui no meio, as articulações podem ser classificadas quanto ao tipo de tecido ok? Que conecta esses dois segmentos. Essas articulações podem ser classificadas como fibrosas, quando apresentam entre os seus segmentos ósseos, que formam aquela articulação, um tecido de natureza fibrosa. Essas articulações são normalmente articulações menos móvel, ou alguns autores até dizem imóvel, ou seja, praticamente elas não permitem a produção de movimentos nessas articulações. São ditas sinartroses. Existem as articulações do tipo cartilagíneas ou anfiartroses. Agora é quando, entre um segmento ósseo e o outro, entre eles existe uma cartilagem interligando esses segmentos ósseos. Essas articulações são ditas cartilagíneas. E essas cartilagens são, de uma certa forma, mais maleáveis e permitem um certo grau de liberdade de movimento, uma certa amplitude articular de movimento. São ditas articulações cartilagíneas, anfiartroses. Alguns autores dizem que são articulações semimóveis, com uma certa mobilidade. Okay? Existem as articulações do tipo sinoviais, que são articulações também chamadas de diartroses. Agora, essas sinoviais são articulações onde, entre um segmento ósseo e o outro, nós temos uma cavidade preenchida por líquido sinovial. Essas articulações que têm uma cavidade preenchida por líquido entre um segmento ósseo e o outro, são normalmente articulações que lhe dão um grau de liberdade, de movimentação melhor, uma liberdade maior para você gerar os movimentos nessas articulações. Então, de acordo com a natureza do tecido interposto, se nós temos um tecido fibroso entre os segmentos ósseos, a articulação é dita fibrosa. Se nós temos um tecido cartilaginoso interligando esses segmentos ósseos, essa é uma articulação do tipo cartilagíneo. Se nós temos uma cavidade preenchida por líquido entre os segmentos ósseos, essa articulação é dita sinovial. Perfeito? Pois bem, vamos devagarinho agora. Aqui, por exemplo, são as articulações fibrosas. A gente encontra isso muito na calota craniana, entre um osso e outro, por exemplo. São articulações do tipo fibrosa. Né? As articulações do tipo cartilagínea, aqui a gente tem uma lâmina de cartilagem interligando esses dois segmentos ósseos. Aqui a gente tem uma lâmina de fibrocartilagem interligando esses dois segmentos ósseos, também uma articulação do tipo cartilagínea. E as sinoviais são as articulações que se localizam na maior parte do corpo. A maioria das nossas articulações são do tipo sinovial. Pois vamos entrar agora em detalhe de cada uma delas. Começando pelas articulações do tipo fibrosas. Bom, essas articulações se subdividem principalmente em três tipos. As articulações ditas suturas, as articulações ditas sindesmoses e as articulações ditas gonfoses. Preste atenção lá. As articulações ditas suturas são quando, entre um segmento ósseo e o outro, a gente já viu que tem que ter tecido de natureza fibrosa. Por isso elas são articulações do tipo fibrosa. Perfeito? Quando esse tecido fibroso é um tecido fibroso de natureza óssea, então entre um segmento ósseo e outro, nós temos tecido ósseo interligando esses dois segmentos, nós temos uma articulação chamada de sutura. Por exemplo, aqui, entre os ossos do crânio. Entre um osso do crânio e o outro, a gente tem uma linha de sutura, e essa linha de sutura tem tecido ósseo conectando esses dois segmentos. É uma sutura. Quando a gente tem uma membrana de tecido conjuntivo fibroso, uma membrana de tecido conjuntivo fibroso interligando dois ossos, aqui a gente tem, por exemplo, o rádio e a una no antebraço. Entre esses dois ossos nós temos uma membrana de fibras, uma membrana fibrosa que interliga esses dois segmentos ósseos. Essas articulações são ditas fibrosas do tipo sindesmose. Okay? A gente tem isso muito claramente no antebraço e também na perna, entre os ossos da tíbia e da fíbula. E temos as articulações do tipo gonfose, que não deixa de ser uma articulação do tipo sindesmose, ou seja, nós temos entre o dente e o seu osso, que a gente chama de alvéolo dentário, essa porção que recebe o osso, que aloja o nosso dente. Essa porção óssea que aloja o nosso dente é chamada de alvéolo dentário. Entre o alvéolo dentário e o dente, nós temos um ligamento, nós temos uma membrana fibrosa que faz essa interligação entre os dois segmentos. Então, quando tem entre o dente e o seu alvéolo dentário, nós temos esse tecido fibroso interligando, nós temos aqui uma articulação do tipo fibrosa, tipo gonfose.
Perfeito? Então, as articulações fibrosas se subdividem em suturas, quando é tecido ósseo, conectando os dois tipos de segmentos, os dois segmentos ósseos. Nós temos as sindesmoses, quando nós temos uma membrana fibrosa interligando os dois segmentos ósseos. E nós temos a gonfose, quando a articulação ocorre entre o dente e o seu alvéolo dentário, e que da mesma forma nós temos uma membrana fibrosa ligando o dente ao seu alvéolo dentário. Feito? Ótimo. Agora vamos entrar ainda numa característica ainda mais das nossas suturas. Pois bem, as articulações fibrosas do tipo sutural, elas ainda podem ser subdivididas em outros 3 tipos, agora de acordo com o aspecto visual que elas formam. Então, as suturas, elas podem ser subdivididas em serrátil, quando apresentam, desculpem, ok? Quando aparentam um aspecto de dentes de serra. Essas suturas são ditas serrátil. Por exemplo, aqui, ó, entre o osso frontal e os parietais, uma sutura frontoparietal. Entre os parietais, uma sutura interparietal. É uma articulação fibrosa do tipo sutural serrátil. Perfeito? Além do aspecto de serra, as articulações também podem apresentar um formato como se fosse de uma cama de peixe, onde um osso como se ele cavalgasse por cima do outro. Essa articulação do tipo escamosa é muito encontrada aqui, ó, entre o osso temporal e o osso parietal. O osso temporal é como se ele subisse um pouquinho sobre o osso parietal, formando como se fosse semelhante a uma escama de peixe. E, portanto, ela é uma articulação fibrosa do tipo sutura escamosa. Okay? E o terceiro tipo é uma articulação sutural plana. As articulações do tipo sutural plana, o próprio nome já diz. Ele apresenta uma superfície plana entre os segmentos ósseos. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, entre a maxila e o zigomático, entre os ossos nasais. Tá? Então, aqui entre esses dois ossos nasais, nós temos uma articulação, por exemplo, que forma uma superfície plana. Ok? Então, é uma articulação fibrosa, de natureza fibrosa, do tipo sutural plana. Então, as articulações fibrosas se dividem em suturas, sindesmoses e gonfoses. As suturas se subdividem em serrátil, escamosa e plana. As sindesmoses, é sindesmose mesmo. Não. E as gonfoses também são gonfoses mesmo. Não tem uma subdivisão a mais. Perfeito? Um outro tipo de articulação, de classificação que a gente viu quanto à natureza do tecido interposto, são as articulações do tipo cartilagíneas. Essas têm uma cartilagem ou uma fibrocartilagem interligando os segmentos ósseos. Essas articulações se subdividem em 2 tipos principais, as chamadas sincondroses e as chamadas sínfises. As articulações do tipo sincondrose são articulações onde apresenta uma lâmina de cartilagem hialina que interliga esses 2 segmentos ósseos. Quando nós temos uma membrana, uma fina camada de cartilagem hialina interligando 2 segmentos ósseos, por exemplo aqui, interligando a epífise e a diáfise dos ossos longos, aqui nós temos uma articulação do tipo cartilagínea do subtipo sincondrose. Perfeito? Já quando nós temos uma fibrocartilagem que interliga os 2 segmentos ósseos, agora nós temos uma sínfise. E é muito comum a gente encontrar as sínfises aqui, ó, entre os ossos do pubis, entre os corpos das vértebras da nossa coluna vertebral. Ali nós temos também articulações. É quando a gente tem uma fibrocartilagem que interliga os 2 segmentos ósseos. Essas articulações são cartilagíneas simples. Quando a gente tem uma fina lâmina de cartilagem do tipo hialina interligando 2 segmentos ósseos, agora nós temos uma articulação cartilaginosa ou cartilagínea subtipo sincondrose. Ok? Perfeito aí todo mundo? E além disso, a gente tem as articulações sinoviais, que a gente vai deixar para uma próxima aula, porque ela precisa normalmente de um detalhamento maior. Tá joia? Então a gente vai deixando por aqui mais uma vez algumas referências importantes, mais uma vez podcasts, videoaulas super legais aí que vocês podem estar assistindo aqui de outros colegas, professores que já têm seus canais aí no YouTube também, ok? Vocês podem assistir, que são videoaulas muito interessantes, muito legal, alguns livros interessantes, alguns atlas, para vocês conferirem aí como referências das nossas aulas, tá joia? Então, mais uma vez, a gente vai ficando por aqui, ó. Esse foi o episódio de número 4 do nosso podcast, da primeira temporada, que foi as generalidades das articulações. Perfeito aí todo mundo? Então, pessoal, mais uma vez, a gente vai ficando
por aqui. A gente queria de novo agradecer imensamente a participação de todos vocês. Mais uma vez, vai lá e se inscreve no nosso canal, vai lá, dá o like, curte as nossas videoaulas, acompanha lá o nosso perfil no Instagram, @anatocast. Visita lá o nosso site, anatocast.com.br, perfeito? E pode escutar os nossos podcasts através de todas as plataformas de áudio aí preferidas de vocês, seja no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Castbox, enfim, Anchor. Tem várias plataformas de áudio onde o podcast do Anatocast já está disponível aí com conteúdo anatômico super legal para todos vocês. Beleza? Um grande abraço e até a próxima nossa videoaula. Anatocast, seu jeito fácil de aprender e revisar anatomia.